Então vamos fazer o seguinte, vamos falar do Grêmio então. Vamos lá. Vamos falar do Renato. Pô, o Grêmio é o Renato, né? O Grêmio é o Renato. E o Renato é o Grêmio. E o Renato ontem falou, porque o que se dizia é que haveria uma reunião em Salvador. E Isso. aí se diz que não houve. Duvido que eles não tenham conversado lá. Não faltou tempo, né? Não faltou tempo. 3 dias. Mas agora a oficialização, se ele permanece ou não, vai sair domingo, depois do jogo contra o Corinthians, ou sairia mais adiante? E no que o jogo contra o Corinthians, na tua opinião, Luiz Henrique, pode influir na permanência ou não do Renato no Grêmio? Silvio, a minha tese é a seguinte: é que o Renato estava contando com esses 3 últimos jogos, 3 vitórias, na cabeça dele, computando 3 vitórias para ir ter completamente as rédeas da situação, né? Porque um treinador que vence 3 partidas em sequência, sendo a última delas dentro da arena contra essa boa equipe do Corinthians, sobre a qual falamos, é um treinador que certamente teria o seu nome gritado, né, pelos torcedores. Sim. Com toda certeza. O Renato viraria esse jogo. Então ele estava convicto de que ganharia o jogo ontem e chegaria muito fortalecido. Pode, ganhando do Corinthians, também crescer um pouco. Mas perdendo o jogo para o Corinthians, acho que está finalizada a história do Renato. Pois é, a gente estava tratando disso hoje, conversando lá no Donos da Bola Rádio, né? É uma situação que eu acho que realmente passa pelo jogo diante do Corinthians. Sim. E digo mais, se o Grêmio ganhar o jogo, eu acho que o Renato vai ser aplaudido e a torcida do estádio vai pedir a permanência do técnico. Seria surrealista. O estádio, com 40 mil pessoas, decidindo pela permanência do técnico, quando milhões de pessoas estão espalhadas pelo Rio Grande do Sul e fora, não estariam participando desse processo, entre aspas, de decisão, porque não vão estar no estádio. Mas é isso, o futebol tem sido assim. E o Renato, como é uma figura simbólica na história do Grêmio, fosse um outro técnico qualquer, possivelmente não aconteceria isso, mesmo que o Grêmio vencesse o Corinthians. Agora, vencendo o Corinthians, sendo o Renato, é possível que isso aconteça. E aí vem a definição: permanece ou não o Renato? O Renato será que já decidiu que vai permanecer ou que não vai permanecer? Olha o modo como eu coloquei. O Renato será que decidiu se vai ou não permanecer? Sim. Porque, no final das contas, quem decide é o Renato. É inacreditável isso, né? Essa submissão da direção do Grêmio aos desejos do Renato, né? Não há. Eu não consigo ver, Silvio, um motivo. Olha, não vejo um motivo, pode estar parecendo radical aqui, para que o Renato permaneça como treinador do Grêmio. Sim. O Grêmio está jogando muito mal, Silvio. É verdade. É uma tortura você ver jogos do Grêmio. Eu acho O que é que foi aquilo ontem, o segundo tempo da partida contra o Vitória? É verdade. Olha, eu acho que o certo seria fim deste ciclo. Eu estou dizendo, no modo como a gente está colocando. Fim deste ciclo do Renato no Grêmio, com tudo que aconteceu, e o Renato não foi bem nesse ano. Mas eu não tenho convicção disso. Só que eu acho o seguinte: se ele permanecer, e talvez permaneça com uma vitória diante do Corinthians, sendo aplaudido no estádio, eu não sei se o ambiente do Renato, por exemplo, na relação com o jornalismo, na relação com a imprensa, não vai continuar o mesmo. Claro que vai. Especialmente se o Grêmio não estiver bem, não começar bem a temporada. Porque o ambiente ele só ficou assim porque a imprensa, no seu papel, passou a questionar o Renato. Né? Isso. Quando o Grêmio ganhava, obviamente que não havia necessidade de emparedar o treinador. E é assim, não adianta, ninguém vive de passado, né? Sim. O Renato não vai viver a vida inteira dos feitos que ele já obteve com o Grêmio. Futebol é momento. O Grêmio passou um ano inteiro jogando mal. Isso. Então, como é que a imprensa não iria cobrar do Renato? Só que ele não sabe ser cobrado, né? O Renato não sabe ser cobrado. Ele acha que é uma heresia alguém contestá-lo. Sim. Poxa, aí não dá, cara. E ninguém dentro do Grêmio. A direção do Grêmio não cobra o Renato. Diz amém para o Renato. E essa mesma direção que talvez tenha dificuldade de demitir o Renato. Se ela concluir que o Renato tem que ser demitido, existe a dificuldade de comunicar isso ao Renato. E olha que pepino pode passar essa direção do Grêmio, porque se o Grêmio ganhar o jogo e o torcedor gritar, fica Renato, fica mais cômodo para a direção. Mesmo que haja na direção do Grêmio muita gente não querendo a permanência. Mas numa situação como essa, seria cômodo de alguma forma, até porque quem decide é o presidente do Grêmio, o Alberto Guerra, que quer a permanência do Renato. Agora, se o Grêmio perder o jogo para o Corinthians, vai ser muito difícil
que realmente o Renato permaneça. Tomara para os Inter, estou pensando pela cabeça do Alberto Guerra, numa situação como essa, tomara que o Renato diga, não vou ficar. Porque para o Alberto Guerra dizer isso para o Renato, mesmo que a pressão seja enorme na hipótese de uma derrota para o Corinthians, ele vai ter muita dificuldade. Olha, Sim. Renato encerrou o ciclo, infelizmente não vai permanecer. Porque o Renato marca na paleta, né? Marca. O Renato pode ser um acordo em comum, um acordo de cavalheiros, olha, estamos encerrando, muito obrigado pelo serviço prestado, uma coisa em altíssimo nível, mas o Renato, ele marca na paleta, ele não admite que alguém do Grêmio tenha a ousadia de demiti-lo. Sim. Tanto que quando ele voltou para o Grêmio em 2022, já em meio à Série B, ele sempre mandava recadinhos para o Cláudio Oderich, que foi o homem que deu as entrevistas às rádios comunicando a saída dele. Então, para o Alberto Guerra que se prepare. Mesmo que saia o Renato de uma boa, chegue a um acordo, pode saber que o Renato vai marcar na tua paleta, Guerra, e sempre vai ter quase que como um inimigo. Vamos ouvir umas frases do Renato aqui, Luiz Henrique, ditas depois do jogo diante do Vitória. Antes, eu quero dizer que nós estamos com o Frigorífico Borussia e com Saúde, Paz, Medicina e Odonto. Você está chegando agora, se inscreva no canal e deixe o seu like. Mande a sua mensagem, em seguida a gente vai começar a ler algumas mensagens aqui. Mas, vamos lá, uma primeira manifestação do Renato depois do jogo. Muito simples. O Grêmio foi o único clube prejudicado na enchente. O único. Aí você pode falar o Internacional de Porto Alegre, o Juventude é de lá, eles não pararam de treinar, o Internacional parece que só jogou 2 jogos fora do Beira-Rio, e o Juventude não deixou de jogar. Então, quem deixou de jogar em seu estádio foi o Grêmio, praticamente 70% do campeonato. Então, você trabalha aqui na Bahia, é isso? Então, imagina, ou Vitória, ou Bahia, jogar num campeonato brasileiro, 70% dos jogos fora da Bahia. Aí você ia ver que era bom para tosse. E mesmo assim, o Grêmio hoje está na frente de grandes clubes, em SAF inclusive, jogando em seus estádios, o Grêmio está na frente desses clubes. Então, se você pegar todos os anos anteriores, você vai ver que o Grêmio sempre brigou no G4, porque tinha estádio. Infelizmente, a enchente prejudicou um grande clube como o Grêmio, o único praticamente que foi prejudicado. O Renato grenalizou a enchente. Impressionante isso, também a comparação com o Internacional. O Renato coloca nessa conta aí até os jogos que o Grêmio jogou em Caxias do Sul, né? Porque houve um momento realmente que é muito complicado você jogar em Curitiba, né? Mas várias partidas o Grêmio como mandante, por não poder usar a Arena, jogou em Caxias. Pois Caxias, convenhamos, né? No Caxias não é tão ruim assim jogar em Caxias do Sul. E mesmo assim, o Grêmio perdeu para o Cruzeiro lá em Caxias, empatou. Acho que ele ganhou só do Fluminense, em Caxias do Sul. Bem pertinho de Porto Alegre. Vamos ver mais uma frase do Renato aqui, ou mais uma resposta do Renato na entrevista ontem, depois do jogo? Você tocou no assunto de habitação. Uma coisa é você jogar livre, leve, solto na parte de cima da tabela. Outra coisa é você ter que nadar contra a maré, como o Grêmio fez. Ter que buscar na arena os pontos, porque estava mal colocado no Campeonato Brasileiro, e aí que entra a parte psicológica. E a parte psicológica ela é fundamental. Não adianta você se você está com a cabeça ruim, a cobrança é muito grande, o teu corpo não vai agir da mesma forma. No momento que a tua cabeça está boa, o corpo também reage bem. Então, uma coisa é você brigar lá em cima, sem estar entrando nos jogos, a cobrança, todo mundo cobrando a saída do Grêmio da parte de baixo da tabela, buscando as vitórias. Quer dizer, aí entra a parte psicológica. E isso é muito difícil para o jogador de futebol, porque você não pode errar, a pressão é muito grande. E no momento que está lá em cima, você joga bem mais leve, livre e solto, como o Internacional jogou. Impressionante o Renato, que o problema nunca passa pelo Renato. Ou é enchente ou são os jogadores. Exato. E quando não são os jogadores dentro de campo, é a questão da cabeça, do mental. É um discurso assim que não se sustenta, né, Silvio? Porque ele fala, para o Internacional, como estava na parte de cima da tabela, estava jogando de cabeça leve. Sim. Mas o que ele tem que dizer é que o Internacional construiu essa campanha que o fez estar na parte de cima. Isso. Por que ele não construiu uma campanha também que o fizesse estar para jogar de cabeça leve? Outra coisa, Silvio. Porque o Internacional, em determinado momento, até se falava, tem que se cuidar, pode aparecer nessa zona do rebaixamento. Exatamente. Então estava mal. Estava mal, construiu e aí sim, aí jogou de cabeça leve. Outra coisa, qual é a pressão que tinha sobre o Grêmio no jogo de ontem?
Sim. Onde é que estava o fator psicológico atrapalhado do Grêmio? Ontem não havia. O Grêmio já havia escapado do rebaixamento. Por que é que tinha pressão? Não tinha pressão. Aliás, um jogo ruim, né?